Bom dia a todos. Hoje, neste pequeno vídeo, irei representar Milton Santos sobre o trabalho da consciência negra da disciplina de História da professora Arleide Ribeiro. Santos é reconhecido mundialmente como um dos maiores geógrafos brasileiros. Seu legado não é registro a um conceito ou a uma questão social. Ele é extremamente amplo. A principal herança de Milton Santos é gostar de ressaltar a importância do questionar. Além de professor universitário, o geógrafo também trabalhou como jornalista durante um período como o Diário à Tarde. O professor baiano é responsável por também desenvolver novas compreensões de conceitos como espaço geográfico, lugar, paisagem, e defendeu que o uso de um território político deve ser estudado para entender as sociedades. Milton Santos possui uma obra com mais de 40 livros publicados e, ao longo de sua carreira, recebeu o título de Doutor Honoris. Recebeu o Prêmio Nobel da Geografia em 1994. Morreu em junho de 2001 em decorrência de um câncer, aos 75 anos. Sua obra segue viva como referência não apenas para geógrafos, mas para todos os interessados no debate sobre as cidades e sociedades. Agora, finalizo este vídeo com uma pequena frase que ele gostava de falar no seu cotidiano. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando conseguem apenas ver o que os separa e não o que os une. Bom dia, meu nome é Marcela, sou aluna do 9º ano e hoje eu vou falar um pouco sobre Érica Januza. Nascida e criada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, vim de uma família humilde. Quando eu tinha 19 anos, o meu pai acabou falecendo, e isso me deixou muito deprimida. E um dos meus alívios foi o teatro. E para ganhar o espaço na telinha e na vida, quando eu tinha 30 anos, sofri preconceito por ser negra. E por conta disso, hoje eu sirvo como exemplo para vários jovens que sonham em um mundo sem distinção de raça ou cor. Me amo e tenho muito orgulho da minha raça, da forma como eu sou. Em meio a tantas dificuldades, consegui chegar onde eu cheguei. E posso, com isso, representar a nossa raça. Olá a todos, eu sou Martin Luther King Jr. Sou conhecido por ser um pastor batista, por ser formado em sociologia, mas principalmente por ser um dos maiores lutadores pelos direitos civis negros. Bom, eu vivi a minha infância e minha adolescência na política segregacionista que havia em Atlanta, que foi onde eu nasci. Mas por conta disso, eu sempre fui um ativista dentro do movimento negro. Durante o tempo que eu estava como presidente, que eu estava ativo nas manifestações, nas marchas, houveram muitas marchas e protestos não violentos, mas um dos que ficou mais marcado na história foi quando eu ajudei na organização da marcha sobre Washington, que foi uma das maiores marchas já existentes em prol dos direitos negros, abrigando assim mais de 200 mil pessoas. E foi ali, naquele exata marcha, naquela cidade, que citei o meu mais famoso discurso, I have a dream, que em português significa eu tenho um sonho. Então depois eu ganhei um prêmio. Que prêmio foi esse, Martin Luther King? Eu ganhei um prêmio que é chamado Prêmio Nobel da Paz. Porém, antes da minha morte,
estavam planejando uma ocupação em Washington, que seria a campanha dos pobres, mas fui assassinado na minha varanda, dia 4 de abril de 1968. A minha morte ela causou muito impacto no Zéua, fazendo assim que houvessem diversas manifestações, e hoje o meu nome está marcado na história como um dos maiores lutadores pelos direitos civis. E eu ainda tenho um sonho a se cumprir. Bom, como eu citei, meu personagem é Martin Luther King. Irei explanar para vocês agora o porquê eu escolhi esse personagem. Na verdade, foi por dois motivos. O primeiro motivo foi que quando a professora falou: façam o trabalho e escolham um personagem negro, eu estava com a música de Michael Jackson na minha mente. E nessa música de Michael Jackson, ele cita Martin Luther King. Então eu pensei, por que não? Né? Por que não representar Martin Luther King? E o segundo motivo foi porque ele foi um grande exemplo. Um grande exemplo de pessoa, de homem, de ser humano, de cristão. E ele foi uma pessoa incrível, que apesar de tudo, apesar de existir a segregação racial, de existir o ódio, ele nunca deixou de pregar o amor. Ele sempre visou o amor ao próximo, utilizar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus como seu escudo, e os pensamentos de Mahatma Gandhi como seu escudo também. E isso é muito incrível, porque em meio a tanto ódio, ele e as pessoas que estavam seguindo decidiram utilizar o amor, o oposto. E muitos momentos deu certo, outros momentos deu errado. Mas em seu discurso, ele cita que ainda tem um sonho. E esse sonho ainda está vivo hoje em dia, porque nós devemos lutar pelos direitos dos negros. E sendo você branco, sendo você negro, índio, europeu, pode ser o que for, asiático, todos nós estamos juntos nessa e todos nós devemos lutar pelos direitos dos negros e temos que dar as mãos como irmãos e chegar em um dia em que a sociedade vive em conjunto, onde uma alma não tenha o racismo, onde todos nós possamos andar de mãos dadas como verdadeiros irmãos. E agora, nesse momento, eu irei citar algumas citações de Martin Luther King que me deixaram muito emocionada, que foi a seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. A segunda é: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. E eu vou deixar uma parte do discurso de Martin Luther King aqui para vocês verem. Eu aconselho vocês que não conhecem Martin Luther King, não conhecem muito de sua história, eu aconselho vocês pesquisarem a fundo, vocês verem os discursos dele, porque não foi somente Eu Tenho um Sonho, o discurso, mas também houveram também o seu último discurso, que é um discurso muito bonito. Eu aconselho a vocês verem, pesquisarem um pouco mais sobre esse grande homem, esse homem extraordinário. Mais uma vez, muito obrigada, e é isso. Fiquem com Deus. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Nascido em 13 de maio de 1881, Lima Barreto cursou a Faculdade de Engenharia, mas em 1902 ele teve que sair, porque ele teve que cuidar do seu pai, que sofria de distúrbios mentais. Depois, ele passou a trabalhar de funcionário público, para tentar sustentar a sua família. Daí, ele também começou a escrever reportagens no jornal do Rio de Janeiro, que era o Correio da Cidade, que ele denunciava o racismo e a desigualdade social na cidade do Rio de Janeiro. Lima Barreto lutou tanto contra a desigualdade social e o racismo no Brasil que ele passou a ser uma das 10 pessoas que mais lutaram contra o racismo e a desigualdade social no país, segundo a BBC.